O deputado federal Nicolas Ferreira participou da audiência pública sobre as prisões ilegais do dia 8 de janeiro na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, quando falou sobre a importância de dar voz às vítimas das prisões políticas ordenadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Nicolas iniciou lembrando que a esquerda gosta de criar slogans e sugeriu um. Ele disse: "Hoje eu quero lançar um slogan dizendo: a justiça tem pressa." O deputado apontou que a CPMI, que deveria investigar os fatos do dia 8, gasta seu tempo criando narrativas e pessoas continuam presas. Nicolas Ferreira disse: "Enquanto eles estão ali tentando ganhar capital político, narrativas, pessoas estão presas injustamente. Pessoas estão com sequelas em suas casas, estão com tornozeleira eletrônica, não podendo sair do raio ali para poder ir a uma viagem para ver talvez o seu neto." Ele comparou com o tratamento dado a bandidos condenados que são soltos. O deputado explicou a importância de falar, por exemplo, na CPMI. Ele relatou: "Hoje, na CPMI, ficamos mais de 2 horas fazendo um acordo para convocar o fotógrafo da Reuters, que não só foi testemunha ocular do crime, como pediu que o crime fosse repetido." O deputado relatou que, após o acordo para convocar o fotógrafo, a esquerda voltou atrás e quis impedir a convocação. Nicolas disse: "A esquerda disse no meio do caminho que não iam votar isso de forma destacada. Isso é uma prova cabal de que a esquerda tem envolvimento, sim, com os atos do dia 8 diretamente." O deputado comparou o tratamento dado ao ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, que permanece preso apesar de não haver nenhum indício de omissão, e ao chamado general do Lula, que permanece solto, apesar de haver registros em vídeo dele interagindo com os invasores no interior do Palácio do Planalto. Nicolas Ferreira apontou que a cada fato novo que é revelado, mais pessoas percebem a necessidade de investigar. Ele lembrou: "O que ensejou essa CPMI foi uma imagem vazada." Nicolas Ferreira disse que, com a continuidade da CPMI, a verdade ficará tão evidente que nem a esquerda poderá esconder. O deputado disse: "A gente se sente impotente, mas através da CPMI e através de momentos como este, pessoas podem se sentir tocadas para investigar a verdade." O deputado disse: "A gente está numa luta contra pessoas muito grandes e pessoas que não têm escrúpulos de esconder as verdades, mas pode ter certeza de que vai chegar o momento onde os seus familiares vão poder dizer ao Brasil o que eles passaram, e vai ficar na história do nosso país o que foi feito com essas pessoas." Nicolas pediu persistência e paciência e garantiu que continuará a dar voz às vítimas das prisões em massa de Moraes. O direito à propriedade e o respeito à livre iniciativa têm sido relativizados no Brasil. Para uma classe de cidadãos caracterizados pela velha imprensa como bolsonaristas, as garantias e direitos fundamentais estão suspensos. Em CPIs, em inquéritos conduzidos nas cortes superiores, cidadãos e empresas ficam sujeitos a quebras de sigilo, devassas, prisões políticas, buscas e apreensões e confiscos. As investigações se originam de relatórios, matérias e reportagens produzidos pela concorrência, que são tomados como verdadeiros sem questionamento, assim como depoimentos de testemunhas suspeitas. Toda a renda da folha política, assim como de outras pessoas e empresas conservadoras, está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, em decisão monocrática em um inquérito administrativo. Segundo a velha imprensa, que participa ativamente dos inquéritos e CPIs, a intenção é impedir o funcionamento das empresas ao privá-las de suas fontes de renda. A decisão de Salomão foi elogiada pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 25 meses,
Toda a renda do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes pelo Pix. Você pode usar o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando para você os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, boa tarde. Cumprimento o senhor aqui, no seu nome, cumprimentando todos os demais deputados que estão aqui. Quero cumprimentar, em nome de todos também, os parentes que estão, amigos, que estão ali também, né, na Papuda e na Colmeia, em nome da doutora Gabriela, que tem feito um excelente trabalho aí à frente, vendo todas essas irregularidades. E aqui eu quero deixar alguns pontos. Há pouco tempo atrás, a gente passou por uma pandemia e me recordo que a ala ideológica da esquerda levantou o seguinte slogan: fica em casa e a economia a gente vê depois. E a gente sabia que quando a economia fosse destruída, a fome, consequentemente, também viria. E nisso eles lançaram um outro slogan, dizendo: a fome tem pressa. E hoje eu quero lançar aqui também um slogan para dizer que a justiça tem pressa. Porque eu vejo que assim, é impressionante como a CPMI, de pessoas que não assinaram a abertura daquela CPMI, vem hoje fazer uma investigação não ampla, mas totalmente seletiva. Porque enquanto eles estão ali tentando colocar na conta de Jair Bolsonaro ou criar um factoide de um golpe que nunca existiu, que eles estão inventando um golpe que nunca existiu. Enquanto eles estão ali tentando ganhar capital político, narrativas, pessoas estão presas justamente. Pessoas estão com sequelas em suas casas, estão ali com tornozeleira eletrônica, não podendo sair do raio ali para poder ir para uma viagem ou para poder ver talvez o seu neto, porque uma pessoa decidiu que ele ia. Sendo que bandidos, traficantes, pessoas que são comandantes do crime organizado, como um ex-líder do PCC foi solto agora pela Justiça, que é o André do Rap, é colocado como uma pessoa, como um cidadão. Então, assim, quando muitas pessoas falaram comigo, olha, como o delegado Ramagem disse, né? A CPMI não é simplesmente um falatório, não é simplesmente falas, e fala, e muitas das vezes tem a sensação que não dá em nada. Eu quero pegar uma frase aqui também do Van Hatten, que eu ouvi há um tempo atrás, que é importante. Muitas pessoas não conseguem, por exemplo, citar, talvez, decisões burocráticas que o Winston Churchill tomou. Mas nós lembramos o quê? Dos seus discursos. E eu tenho certeza que a palavra ela tem uma condição de convencimento. Porque nós estamos ao lado da verdade, horas. Então, quando nós temos, por exemplo, hoje, ali na CPMI, ficamos mais de 2 horas, senhor presidente, fazendo um acordo para poder convocar o fotógrafo da Reuters, que não só foi uma testemunha ocular do crime, mas que pediu para ser repetido o crime. E nós acordamos de que isso seria votado em conluio ali em um bloco. Quando nós subimos, senhores, sabe o que aconteceu? A esquerda disse que no meio do caminho eles não iriam mais votar, iriam votar isso de forma destacada. Isso é uma prova cabal de que a esquerda, de que o governo federal tem envolvimento, sim, com os atos do dia 8 diretamente. Enquanto estão ali convocando coronéis como o Coronel Naime, que estava ali impedindo ali pessoas de entrarem, né, na mão de cometerem atos de vandalismo, esse cara está preso. Enquanto isso, o ex-general do Lula está solto, sendo que ele foi lá dentro entregar águas ali para as pessoas. Aí eu te pergunto, por que a CPMI é importante e o nosso trabalho não é em vão? Porque se há pouco tempo atrás alguém me dissesse, talvez nos corredores, talvez algum familiar me dissesse assim, e eu confesso, eu sou justo aqui, de falar assim, Nicolas, tem um vídeo aqui do general do Lula entregando água dentro do Planalto nos atos do dia 8. Eu confesso, eu não acreditaria, horas. Porque eu falaria, isso é um absurdo. Agora, por que há tanta
falta de vontade do ministro Flávio Dino de entregar as imagens dentro do Palácio do Ministério da Justiça. Nós não temos, deputado Anderson, até hoje as imagens do Senado. Quando eu fui até a Papuda e a Comec, eu só fui uma vez, porque agora precisa da autorização do Supremo, e até hoje eu não fui respondido, como acredito também vários outros aqui, se não todos, não tem nenhum tipo de resposta. Eu me recordo que eu conversei com vários deles, nós inclusive oramos, e o mais assim, né, engraçado de tudo é que as pessoas ali são tão ameaçadoras à democracia do Brasil, que quando a gente ia para uma outra ala, você escutava as pessoas cantando Porque Ele Vive, posso crer no amanhã. Então assim, quando você olha essas coisas acontecendo, o que ensejou a abertura da CPMI foi uma imagem vazada. O que eu creio que está em nossas mãos, e acredito também na mão de Deus, porque nada foge do controle, de que novos fatos possam aparecer e a verdade seja tão latente que a esquerda não vai ter a cara de pau de negar a realidade. Portanto, eu falo aqui e não tenho ideia, não faço ideia do que é ter um familiar preso. Qual é o seu nome, perdão? Como Gianluca me passou aqui a história, vai contar aqui a história aqui de sua mãe, eu fico sem fala, eu não sei o que responder. Porque, senhores, eu não estou aqui, nenhum outro parlamentar aqui está como um super-herói. Nós não estamos aqui como Superman. Eu nunca me coloquei aqui à disposição desse parlamento para poder resolver os problemas do Brasil numa canetada. Não há quem consiga fazer isso. E quem está tentando fazer isso, uma hora a conta chega. Mas para o lado contrário, né? E quando a gente olha isso, a gente se sente impotente, mas através da CPMI, através de momentos como esse aqui, eu sei que pessoas podem ser tocadas para poder investigar a verdade. Porque quando eu olhar no rosto do general Gedissa, que eu vou falar com ele, olha, está na hora de contar a verdade. 44 anos de serviços prestados ao Exército Brasileiro. Por que as coisas chegam até o seu conhecimento e nada foi feito? Por que a Força Nacional de Segurança recebeu os informes um dia antes, na verdade no dia 6, e nada o fez? Então, senhores, a gente está numa luta contra pessoas muito grandes, mas muito grandes, e pessoas que não têm escrúpulos de esconderem as verdades. Mas pode ter certeza que vai chegar o momento onde a sua mãe, vai chegar o momento onde seus familiares vão conseguir falar para o Brasil inteiro o que eles passaram. E eles vão ver se são... E o Brasil ficará na história do nosso país se o que nós fizemos com pessoas que estavam orando, ou pessoas que chegaram após o horário, ali na Praça dos Três Poderes, pessoas que foram presas nem no dia 8, mas no dia posterior, se de fato essa justiça, que não tem justiça, de fato vão deixar manchada essa história do nosso país. Então, algo que a esquerda tem, e eu peço que vocês entendam, que é uma virtude, que é a paciência e a persistência. Sejam persistentes e sejam pacientes, porque quando a injustiça está acontecendo, a gente não consegue vislumbrar o que isso pode acontecer. Mas eu tenho certeza que são muitas pessoas, durante muitos anos no nosso país, que pedem por uma mudança no nosso país. Mudança de justiça, mudança de sentenças, mudança para que seja colocado a verdade aqui no nosso país. E eu vejo que são em momentos de crise que a gente cresce. Então eu aqui, como todos os outros deputados, eu sei que eu falo por eles. Saibam que a mídia vai tentar jogar nós contra vocês. O parlamento, talvez de esquerda, vai tentar jogarmos nós contra vocês, jogarmos um contra os outros. E eu falo aqui que eu vou até enquanto tiver fôlego nos meus pulmões, eu tiver coragem e tiver a condição de falar e dar voz a você, nós vamos fazer isso. Porque se fosse o meu pai, se fosse a minha avó, se fosse outra pessoa, eu estaria da mesma forma indignado do que está acontecendo. Mas nós sabemos que a maneira como é feita aqui o poder, muitas vezes consegue, tirar a nossa condição de fazer justiça. Então saibam aqui, para todo o Brasil, que a verdade, a indignação, o inconformismo, o choro que está sendo colocado aí nos olhos, no coração das suas famílias, pode ter certeza que uma hora isso vai sanar, porque não há mal que dure para sempre. Vamos persistir, vamos ter paciência, porque eu tenho certeza que se não hoje, se não nessa vida, a gente vai ter justiça aqui. Obrigado, pessoal.